Atenção! Começa agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Essa máquina de solda foi quebrar justo agora que a gente ia consertar minha bicicleta? É, Caio, não tem jeito não. Mas o Ananias dá um jeito. Pois é, foi por causa de situações como essas que a manutenção nas indústrias começou a mudar. O que dá pra entender muito bem, né? Um equipamento quebrado acaba com a paciência de qualquer um, Ananias. Só que nas indústrias, essas paradas para consertar máquinas e equipamentos têm consequências bem piores do que essa frustração do Caio. É verdade, tem perda de tempo e de dinheiro. Pois é, daí fica fácil imaginar o que foi a revolução com a criação da TPM. Peraí, TPM? É, manutenção produtiva total. Com uma mão desse parece até coisa de fábrica japonesa. Você tá certo, Caio. Foi lá que tudo começou. Agora, para saber mais sobre a TPM, o jeito é se ligar. Na teleaula de hoje, você vai ver o que é a manutenção produtiva total. E vai ver que esse tipo de manutenção envolve uma postura especial de toda a indústria. Esperar as ferramentas e máquinas quebrarem para depois resolver o problema é coisa do passado, como você viu na primeira teleaula deste módulo. Mais precisamente, essa mudança se deu com a introdução da manutenção preventiva e preditiva nas indústrias nos anos 50. O que você vai ver nesta teleaula é como as indústrias japonesas ampliaram este conceito preventivo. Ou melhor, você vai conhecer a manutenção produtiva total. E para isso, a gente vai dar um mergulho no tempo. Nossa viagem no tempo vai até o Japão em 1950, quando a manutenção preventiva foi introduzida nas indústrias japonesas. Confira no nosso arquivo. A primeira indústria japonesa a implantar a manutenção preventiva foi a Toa Neiryo Kogyo, em 1951. E rapidamente, como já estava acontecendo nos Estados Unidos, esse novo tipo de manutenção se alastrou pelas indústrias do Japão. Só que as indústrias japonesas não pararam por aí. Cada vez mais convencidas da importância da manutenção e da confiança como pontos-chave para a melhoria das empresas, as indústrias japonesas criaram, em 1970, um conceito novo e ainda mais abrangente da manutenção preventiva. A manutenção produtiva total, também conhecida por TPM. Mas que conceito novo e mais abrangente será esse? Qual será a diferença entre a manutenção preventiva e a TPM? A TPM inclui a manutenção preventiva e preditiva num plano que envolve todos os procedimentos dos funcionários e da empresa. A ideia principal da TPM é que a manutenção não deve apenas consertar, mas sim eliminar a necessidade de consertar. O Ananias tá um pouco confuso ainda pra mim, viu? Pera aí, Caio. Com calma a gente chega lá. Para entender o que é a TPM, é preciso saber o que estava acontecendo com a indústria na época em que ela foi criada. Não, essa é a minha contribuição para a teleaula de hoje. Uma matéria sobre as indústrias na década de 70. Muita coisa que a gente vê hoje nas indústrias já era uma realidade nos anos 70. A automação, a busca da melhoria da qualidade, o sistema just in time, uma consciência cada vez maior com a preservação ambiental e a conservação da energia, a dificuldade em recrutar mão de obra para trabalhos considerados pesados ou perigosos, um aumento na gestão participativa e tudo isso acontecendo num momento de grande crescimento da concorrência empresarial. É isso aí. Foi neste ambiente que surgiu a TPM. Dá até pra imaginar. Com tanta concorrência, as empresas tinham mesmo que valorizar as máquinas e os equipamentos para o setor produtivo trabalhar com mais eficiência, quer dizer, com mais qualidade, né? Exatamente, qualquer paradinha podia ser fatal. Pois é, qualquer paradinha pode ser fatal. A concorrência, que já era dura, foi ficando cada vez mais difícil. Por isso mesmo, dos anos 50 para cá, a manutenção também foi ficando cada vez mais importante dentro do setor produtivo, ganhando novas medidas e atitudes. Hoje, a TPM envolve o reparo corretivo, a gestão mecânica da manutenção, as manutenções preventivas, a visão sistemática, a manutenção corretiva com incorporação de melhorias, a prevenção de manutenção, a manutenção preditiva, a abordagem participativa e a manutenção autônoma.
uma série de medidas que só podem ser implantadas se houver uma postura especial. Para que a TPM seja implantada, a indústria precisa estar preparada. Afinal, existem várias metas que precisam ser alcançadas. Defeito zero, falhas zero, aumento de disponibilidade de equipamento e lucratividade. Tô entendendo. A manutenção produtiva vai muito além de tomar precauções para que uma máquina de solda não quebre. Exatamente. E para alcançar tantas metas, não adianta só a máquina de solda funcionar. Tá bom, até aí tudo bem, dá para entender. Falha zero, defeito zero, lucratividade, que empresa não quer isso, né? Agora, a minha dificuldade é entender como é que se consegue tudo isso. Bom, é simples. Para atingir essas metas, é preciso de um plano de ação, começando pelos pilares. Peraí, pilares? Que história é essa, Ananias? Bom, pilares, nesse caso, quer dizer a base de sustentação do plano, onde as outras medidas do plano estão baseadas. Um programa de TPM é desenvolvido sobre 8 pilares: manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, educação e treinamento, controle inicial, manutenção da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente e áreas administrativas. E esses pilares, por sua vez, são baseados em alguns princípios. Realizar atividades que aumentem a eficiência dos equipamentos. Estabelecer um sistema de manutenção autônomo pelos operadores. Estabelecer um sistema planejado de manutenção. Estabelecer um sistema de treinamento técnico de pessoal. E estabelecer um sistema de gerenciamento do equipamento. Tem que ser muito bom para trabalhar numa indústria dessas daí. Um bom operador é sempre bem recebido, mas não é bem assim. Os funcionários passam por vários treinamentos, já que o principal objetivo da TPM é melhorar toda a estrutura da indústria, incluindo a parte material e humana. Mas peraí, como melhorar a parte humana? A parte material é fácil. É só a gente manter as máquinas e os equipamentos em perfeitas condições de uso. E a parte humana é realizar treinamentos e cursos para deixar os funcionários mais capacitados. Tudo isso para alcançar uma meta, o rendimento operacional global. Para atingir a meta de rendimento operacional global, a TPM propõe vários passos a serem seguidos. Capacitar os operadores para que eles possam conduzir a manutenção de forma voluntária. Capacitar os mantenedores para que atuem em equipamentos mecatrônicos. Capacitar os engenheiros para projetarem equipamentos que dispensem manutenção. Incentivar a todos para analisarem possibilidades de melhoria nos equipamentos e aplicar o programa dos 5 S's. Seiri quer dizer organização e implica em eliminar o supérfluo. Seiton, ou arrumação, implica em colocar tudo em ordem. Seiso, ou limpeza, implica em limpar sempre e não sujar. Seiketsu, ou padronização, implica em manter ordem em tudo. Shitsuki, ou disciplina, implica na autodisciplina de cada funcionário. Entendeu agora? Cada um dos S implica numa atitude ou postura que o funcionário deve assumir. Entendi. Os funcionários devem assumir várias responsabilidades, como, por exemplo, não deixar sujeira no chão, por exemplo. Se toda vez antes de começar a falar eu tiver que pegar um papel que está atrapalhando o meu trabalho, eu vou estar perdendo tempo. Essa é justamente a ideia: evitar perdas de tempo, de dinheiro e de trabalho. Por isso, uma das principais proposições da TPM é justamente evitar perdas. Sabe como? É muito simples. Evitando perdas por quebra, por demora na troca de moldes e regulagens, por espera, por redução da velocidade em relação ao padrão normal, por defeitos de produção e por queda de rendimento. Enfim, evitando todas essas perdas e seguindo todos os passos e medidas propostas pela TPM, a empresa pode alcançar a meta de perda zero. Perda zero? Mas aí, peraí, né, Ananias? Por causa de um plano, as máquinas e equipamentos não vão mais quebrar? Não é bem assim, nada vai quebrar. Mas seguindo algumas medidas e tendo essa meta, muita parada por máquina quebrada pode ser evitada. Tá, então vamos lá. Quais são essas medidas? Estruturação das condições básicas. Obediência às condições de uso. Regeneração do envelhecimento. Sanar as falhas do projeto.
e incrementar a capacitação técnica. Eu entendi. É um jeito diferente de tratar a máquina, cuidar para que ela esteja sempre em condições de funcionamento. Além disso, a TPM propõe um jeito diferente de perceber a falha da máquina. Ih, agora complicou de vez. Calma, que é bem fácil de entender. A ideia proposta pela TPM é a seguinte: quando a máquina quebra, a gente só está vendo a parte visível da falha. Essa falha visível é causada por uma série de defeitos invisíveis. E se os operadores e mantenedores se preocuparem em evitar os defeitos invisíveis, a máquina não vai quebrar. Normalmente, essas falhas ocorrem por motivos físicos, já que estão em lugares de difícil acesso ou encobertas por sujeira, ou ainda por motivos psicológicos. Isso ocorre quando a falha não é encontrada por falta de interesse ou capacitação do operador ou do mantenedor. Por isso, a TPM promove muitos treinamentos e cursos. Na TPM, os operadores são treinados para supervisionarem e atuarem como mantenedores. E os mantenedores, por sua vez, só são chamados quando os operadores não conseguem resolver um problema. Dessa forma, quando os operadores estão trabalhando, eles já estão cuidando da manutenção preventiva. Nesses treinamentos, os operadores aprendem várias atividades. Aprendem, por exemplo, a operar corretamente as máquinas e equipamentos, a executar as regulagens simples, a aplicar a manutenção simples, entre várias outras atividades. Bem que eu falei, esses operadores são feras. É que a TPM oferece muitas condições para o desenvolvimento do pessoal. Olha, eu gostei. Trabalhar numa empresa que tem esse tipo de manutenção deve dar o maior orgulho. É, mas o objetivo é esse mesmo. O operador fica mais atento, desenvolve o seu espírito de equipe e, com isso, o seu trabalho é mais reconhecido. E sabe do que mais? Deu para entender que nessa história da TPM, a manutenção não é para consertar a máquina, e sim para eliminar a necessidade de consertar. E você, tem alguma dúvida? Então se liga aí, porque agora você vai rever tudo o que viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a TPM, ou melhor, a manutenção produtiva total, surgiu nos anos 70, numa época de muitos avanços na automação industrial. Você conheceu os 8 pilares da TPM e viu que a TPM procura promover o trabalho em equipe, a autodisciplina, a capacitação técnica e a participação em grupos de trabalho e em treinamentos. É isso aí. Bons estudos e até a próxima teleaula. Ô Ananias, já que a TPM não chegou aqui na oficina ainda e a nossa quebra também não é zero, que tal se agora a gente consertasse essa máquina de solda, hein? É, melhor eu ajudar o Caio. Até a próxima!